Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre refluxo. Você sofre de refluxo ou conhece alguém que sofre com refluxo? Venha entender um pouquinho melhor o que fazer, como aliviar bastante os sintomas. O refluxo nada mais é que o retorno do conteúdo ácido do estômago pelo esôfago. Então isso vai gerar bastante sintoma de queimação, de dor, ou para algumas pessoas o sintoma acaba sendo mais de tosse. Realmente está dormindo e de repente acordar com tosse, acordar com um incômodozinho na garganta. Isso pode ser sinal de refluxo e a confirmação realmente é feita por exame através de endoscopia, que aí com o aparelhinho é possível observar se tem área de queimação, se tem área de vermelhidão, ou se realmente tem mais alguma coisa no estômago, né? Uma úlcera, alguma doença do tipo. A boa notícia para quem sofre com refluxo é que a gente consegue aliviar ou mesmo eliminar totalmente os sintomas via alimentação. Então hoje eu quero passar algumas dicas, alguns cuidados que você pode ter para aliviar bastante sintomas de refluxo. Um ponto muito importante é comer bem devagar, caprichar bastante na mastigação. Se a gente come rápido e vai engolir o alimento em pedaços, esse alimento vai pesar muito mais no teu estômago, a digestão dele vai ser muito mais difícil e a tendência de que a digestão dele seja lenta, o esvaziamento gástrico seja lenta e que acabe retornando alguma coisa é muito maior. Então coma devagar, leve cerca de 20 minutos para refeições principais, como almoço e jantar. E tome o cuidado de repousar os talheres entre as mastigações. Isso auxilia a gente a quebrar aquele automático de estar com a comida na boca e já tá empurrando mais, né? Então, lembra a gente de que calma, coma devagar. Combinado? Outro ponto importante é evitar líquidos junto ou muito próximo das refeições principais, porque o líquido ele vai fazer com que a gente tenha uma diluição do nosso suco gástrico. E o suco gástrico é importante para a digestão, por exemplo, da proteína da nossa refeição. Se isso fica diluído, a digestão fica mais difícil, mais demorada e aí aumenta bastante também a chance de acontecer esse retorno. Então tente deixar líquidos, de modo geral, para meia hora antes e ali meia hora, uma hora depois das refeições principais, principalmente. Também vai ser super importante evitar alimentos pesados, alimentos de digestão muito difícil. Nesse caso, a gente se preocupa principalmente com alimentos muito gordurosos e também com excesso de proteína animal. Então, comer muita carne, muito volume numa vez só, ou refeições com muita gordura, né? Feijoada. Gorduras e excesso de proteína animal de modo geral vão deixar essa digestão muito mais lenta, o alimento fica muito mais tempo no estômago e aí a chance de retorno também é muito maior. Um cuidado que também é sempre comentado pelos médicos, que realmente é importante ser obedecido, é não comer e deitar logo em seguida, porque isso não favorece o movimento natural de descida, né, de digestão dos alimentos. Então tenta ali à noite, antes de dormir, tem um intervalo de pelo menos 2 a 3 horas sem alimentos antes de deitar. Isso favorece bastante a nossa digestão. E se mesmo assim você ainda observar sintomas, pode ser o caso de elevar um pouquinho a cabeceira ou ter o travesseiro um pouquinho mais alto para que você também fique um pouquinho mais inclinado, não fique tão deitado na cama e também não favoreça tanto esse retorno. Isso que eu falei até agora serve basicamente para todo mundo que sofre com refluxo. O que eu vou comentar a partir de agora vai variar. Existem uma série de alimentos que podem causar uma irritação gástrica, podem causar um incômodo, dependendo da tua sensibilidade. Então são alimentos para você observar e talvez evitar ou talvez excluir da alimentação, dependendo da tua sensibilidade, mas não é regra. Por exemplo, alimentos ácidos, né? Alimentos cítricos, laranja, limão, abacaxi. Para algumas pessoas eles podem causar desconforto gástrico e podem acentuar refluxo, mas isso não é regra para todo mundo, tá? O nosso estômago, via de regra, ele é mais ácido do que a acidez do limão, do abacaxi, do molho de tomate. Então esses não são necessariamente alimentos proibidos, mas são alimentos para você ficar atento e observar. Se te causarem desconforto, melhor excluir. Também pode causar desconforto e acentuar o refluxo
todas as fontes de cafeína, café principalmente, mas também chá verde, chá preto, chá mate e chocolate. A cafeína, ela é considerada um irritante de mucosa, então ela pode realmente ir agredindo, irritando esse estômago e acentuar sintoma de dor e sintoma de refluxo. Pode ser que os sintomas também variem de acordo com a quantidade. Então, de um modo geral, para quem sofre com refluxo, é indicado consumir poucas fontes de cafeína, então moderar bastante o consumo e observar se ainda assim você tolera essa quantidade pequenininha. Para algumas pessoas dá para tolerar um pouco e para outras pessoas realmente a necessidade é de exclusão. Observar também alguns temperos, como pimenta, gengibre, cominho, são alimentos que também podem causar irritação e aí precisa observar. O grupo de leite e de derivados também é um outro grupo de alimentos que exige atenção, porque quando a gente ingere leite, ele costuma causar imediatamente um efeito calmante, então diminui um pouquinho a produção de ácido, do nosso estômago, só que logo depois desse alimento passar do estômago, ele costuma causar um efeito rebote, ele faz com que o estômago produza mais ácido. Então, geralmente as pessoas usam o leite achando que vai melhorar o refluxo, mas geralmente piora. Então, observa bastante porque isso é muito comum, tá bom? E por último, observa também alimentos que fermentam. Todos os alimentos que causam gases, distensão abdominal, podem causar desconforto para quem tem refluxo. Então, batata doce, brócolis, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, ovo, são alimentos que são saudáveis, eu não estou dizendo para você excluir, mas para você observar como você fica com esses alimentos e especialmente quando a gente concentra, Então, talvez se você consome só um alimento desses no dia, fica tudo bem. Mas se você faz uma refeição com feijão, repolho, batata doce, brócolis e couve-flor, talvez seja um boom de enxofre, um boom de fermentação e realmente te cause esse desconforto. Então, observa e começa a te conhecer. Talvez no começo, que você está tentando observar o que te faz mal ou não faz, vale até fazer um diário alimentar, anotando o que eu consumi nesse meu almoço, como é que eu me senti depois, e aí fazendo isso ao longo de uma semana, para ir observando como é que você vai se sentindo. Ter um peso saudável, não fumar, não usar alimentos que comprimam na sua região de cintura, também são outras informações fundamentais para quem sofre com refluxo começar a se sentir melhor e ter cada vez menos esses sintomas. Combinado? Eu espero ter ajudado. Se você sofre com refluxo, se você conhece alguém que sofre, marca essa pessoa para assistir também o vídeo e começar a tentar seguir essas dicas. E claro, vale reforçar que nenhuma dessas dicas substitui um acompanhamento com médico e um acompanhamento com nutricionista que realmente vai avaliar individualmente você. Combinado? Beijo grande e até o nosso próximo vídeo.